Então, irmãos, quem está feliz com Jesus aí? Quem está preparado para ouvir o que Deus tem ministrado no meu coração? Eu confesso que é incrível, assim, às vezes a gente vê as coisas acontecendo e Deus falando com a gente, mostrando pra gente assim, sabe, quero que fale isso, mas tu fica, será que é Deus que está falando? Será que sou eu que estou... Será que é minha mente que está dizendo que é isso mesmo que tem que fazer e tal? E, sabe, Deus vai dando umas respostas, vai usando as pessoas, vai usando situações e quando chega no dia mesmo é que a gente tem certeza, né? Como é que pode? Né, pastor Cris? Careca de saber disso. Né? Piadinha dele sempre, glória a Deus por isso, né? Então eu já vou pedir para o irmão já abrir lá deixar os Salmos 2 aberto. Enquanto ele vai abrindo, eu queria compartilhar com vocês. Quem está vendo o que está acontecendo com nossos irmãos em Israel, em Jerusalém? Quem está acompanhando? Triste, né, irmãos? De certa forma é triste, mas porém a gente sabe que os dias estão se cumprindo. Tem teólogos que dizem que não é o cumprimento, diz que o que tinha para Jerusalém já foi cumprido, então dizem que não é, mas eu creio que é isso que está acontecendo, que o fim está chegando e as coisas estão se cumprindo. Amém? E em Salmos 2, a partir do verso 1, pode colocar ali para a gentileza, mano. Eu vou ler até o 6 aqui, para a gente fazer um comparativo, tá ok? Vamos lá, vou ler aqui do telão. Porque se amontinam as nações e povos e tramam em vão? E os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Aleluia. Conseguimos perceber algo em comum nos dias de hoje? Alguém consegue perceber assim, colocando nos nossos dias de hoje, assim, tudo se levantando contra o cristão, tudo se levantando contra o cristianismo, tudo se levantando contra as coisas que são de Deus, o certo está virando errado e o errado está virando certo. Alguém consegue perceber isso junto comigo? Isso aqui é um salmo que, apesar de ele não ter um autor, dizem que é Davi, outros já contestam, mas enfim, não vem ao caso, mas está na Bíblia, irmãos. Já cai por terra toda mentira, só que uma coisa que o Senhor colocou no meu coração esses dias para cá, é que essas pessoas que estão vindo contra o povo de Deus e contra Deus, não sabem com quem eles estão mexendo. Amém? Alguém pode se alegrar por isso? Eles não sabem com quem eles estão mexendo. Eles estão mexendo com os filhos de Deus. Amém? É assustador. E ao mesmo tempo, eu me alegro porque eu sei que é o fim que está chegando. E me faz pensar e refletir ainda mais como eu estou hoje. O que eu tenho feito hoje. Eles não acreditam. Eles estão fazendo isso tudo contra o povo de Deus, mas eles não sabem. Parece que eles não sabem. A Bíblia está ali há mais de 2000 anos, com essa história dizendo o que estava acontecendo. Mas essa história, ela já conta o fim. Só que essas pessoas, parece que elas não sabem o que elas estão fazendo. E continuam atacando o povo de Deus. E continuam atacando a palavra de Deus. E o legal disso tudo é saber que ele em Salmos fala que do céu, do seu trono, o Senhor ri deles. Coitados, eles não sabem quem estão mexendo. Amém? O povo está sério hoje, eu estou cheio de graça aqui, né? Nós já sabemos que é o fim que está chegando. Mas uma coisa que eu tenho lido também a respeito de Joel, que tem algumas coisas que tem que se cumprir, senão Jesus não volta. E se a gente for ver lá em Joel, o primeiro capítulo, fala sobre uma manifestação de gafanhotos que assolou a terra naquele tempo lá e
E o Joel, ele compara com os gafanhotos do Egito, porque o povo do Egito, o povo estava mantido refém no Egito, mas eles não se arrependiam, não libertavam o povo, e teve as 10 pragas, mas ele lembra disso no livro de Joel e fala, vamos fazer o seguinte, vamos nos arrepender, vamos rasgar nosso coração perante o Senhor, vamos orar, pedir perdão e se arrepender. Palavra de hoje, Salmo 51 ali da abertura. E muitas vezes é difícil para a gente fazer isso, mas é nesse passo que a gente tem que seguir, para que tudo se cumpra. E Joel, ele vem falando a respeito, no capítulo 2, ele vem falando a respeito de, no dia do Senhor, que vem adiante. Mas, porém, algumas coisas haveriam de se cumprir. Nesse tempo, eles estavam passando fome, miséria, eles não tinham nem o alimento para ofertar em holocausto. Foi falado sobre o holocausto aqui hoje também, já no dízimo, já com a Gabi, né? Foi sobre o holocausto. Já se imaginou nessa posição de vir para o culto e, Senhor, hoje eu não tenho nenhum... Hoje eu trabalhei o mês inteiro, ou enfim, não trabalhei, não tive onde tirar meu sustento, não consegui trazer um dízimo na casa do Senhor esse mês, não consegui outro mês. Isso para nós é frustrante como cristãos. A gente quer adorar o Senhor com nossos dízimos, com a nossa força, com o nosso corpo, a gente quer servir Ele, mas o povo de Jerusalém, eles não estavam podendo, porque eles não tinham mantimento. Tem uma parte no capítulo 1 que ele fala que até os animais já estavam clamando porque estavam passando fome e sede. Né? De certa forma, eles estavam clamando, só uma ilustração, mas até os animais estavam sofrendo com esse enxame de gafanhotos. Mas no verso 18, capítulo 18, verso 18 do capítulo 1, do capítulo 1, ele fala que o Senhor teve compaixão deles, mas porque eles fizeram esse ajuntamento para orar ao Senhor, derramar o seu coração, pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Mas que pecados? Ninguém sabe quais são os pecados. Mas enfim, ninguém sabe também o ano que foi escrito esse livro, mas sabe-se que Joel ele falava de tantas coisas que já foram ditas por outros profetas, que dá-se a entender que ele juntou tudo isso e falou, Israel, Jerusalém, olha quantas coisas já foi profetizado entre outros profetas. Está na hora de a gente tomar uma atitude, sabe? E se arrepender verdadeiramente. E um arrependimento, não aquele arrependimento de rasgar a veste somente, ele fala no capítulo 2, mas um arrependimento de coração mesmo, Senhor, me arrependo, Senhor. E o Senhor tem falado isso comigo com muita frequência, e parece que toda vez que eu começo a pensar nisso, parece que eu acho mais coisa para me arrepender. Parece que eu acho, parece que a gente começa a fuçar, é que nem fuçar a gaveta que fica parado lá, milhando, vai guardando coisinha, jogando coisinha lá, começa a abrir para dar uma limpeza lá, meu irmão, tu vai achando uma coisa, outra, mas tu está mantendo aquilo ali dentro de ti. A gente precisa fazer esse check-up geral para a nossa vida e ver se realmente nós estamos se arrependendo quando a gente chega aqui, a gente ajoelha, a gente chora, mas será que verdadeiramente é do coração isso? Ou não é só nossas vestes que a gente está rasgando? Ou seja, não é só um estereótipo que eu chego aqui, eu me jogo no chão, eu choro? Hoje em dia isso aí é muito comum, tu chegar na igreja, ver gente chorando, prostrado, mas será que houve um arrependimento verdadeiro? Aleluia. Enfim, mas a gente sabe que é um cumprimento, isso que a gente está passando é um cumprimento da palavra de Deus. Em Lucas 21, eu quero ler isso aqui do 5 ao 28, e vai falar muito sobre os acontecidos de que a gente está vendo ultimamente. Eu quero ler na minha versão aqui, tá? E aqui Jesus, antes de chegar nesse versículo aqui, ele vem falando a respeito da viúva, que estava entregando tudo que ela tinha no altar. Ele estava lá sentado perto do altar, enquanto as pessoas vinham trazer sua oferta, ele via que os ricos, as pessoas poderosas, eles traziam aquilo que sobrava, aquilo que ele, isso aqui não vai me fazer falta. Mas porém aquela viúva veio e entregou tudo. E saindo dali os discípulos, olha mestre, que templo maravilhoso. Olha que lugar, olha essa peça de ouro, olha essa joia, olha isso, olha aquilo. E o Senhor chegou a um ponto que chegou e falou para eles, eu garanto para vocês que não vai sobrar pedra sobre pedra.
E daí eles ficaram meio assustados, espantados com ele e perguntaram assim, no verso 5. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adoravam no templo. E Jesus, porém, disse: virá um dia que essas coisas serão completamente demolidas, não restará pedra sobre pedra. No verso 7, então eles perguntaram: mestre, quando isso tudo acontecerá? Que sinal indicará que essas coisas estão prestes a se cumprir? E ele respondendo: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e afirmando: chegou a hora. Mas não acreditem neles. E quando ouvirem falar em guerras, alguém está ouvindo falar em guerras? Rebeliões, alguém está ouvindo falar em rebeliões? Não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. E continuou: uma nação guerreará contra a nação, um reino contra o outro. Haverá grandes terremotos, peste em vários lugares, acontecimentos terríveis, grandes sinais no céu. Antes que tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição. Vocês serão arrastados para as sinagogas e prisões, e por minha causa serão julgados diante de reis e governadores. Essa, contudo, será a sua oportunidade de falar sobre mim. Olha só. A gente vai ser preso, a gente vai sofrer tudo isso, e ainda assim teremos que ter esse entendimento que é uma oportunidade de falar do Senhor. Isso que está falando, sabe o quê? A convicção. Aquilo que eu falei no início ali, que eles não sabem com quem eles estão mexendo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Eles não sabem com quem eles estão mexendo, meus irmãos. Parei no verso... eu falo sobre mim, tá. Mais uma vez, no 14. Mais uma vez eu lhes digo que não se preocupem com o modo como responderão as acusações contra vocês. Pois eu lhes darei as palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Até mesmo seus pais, seus irmãos, parentes, amigos os trairão e até matarão alguns de vocês. Todos os odiarão por minha causa, mas nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. É pela perseverança que obterão a vida. E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, está cercada de exército, né? Estava, né? Saberão que chegou a hora da sua destruição. E então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. Quem estiver no campo, não volte para a cidade, pois aqueles serão os dias da vingança e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas, para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra e grande ira contra este povo. Né? A gente está vendo crianças sendo assassinadas pelo exército, vivendo em cativeiro, enfim. Serão mortos pela espada ou levados como prisioneiros para todas as nações do mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. E haverá sinais no sol. Alguém está sabendo que amanhã vai ter um eclipse? Alguém está sabendo? Alguém está sabendo que hoje é sexta-feira 13 também? Não por nada, mas no secular é um dia das bruxas. Então, sei lá, por que eu falei isso? Porque hoje a gente vê o peso que está aqui. Hoje eu senti um peso, graças a Deus, Deus usou a tia Lu, foi lá orar por mim, eu estava aflito na sala. Mas a tia Lu falou: mano, deixa eu orar por ti, mano, porque hoje está pesado aqui. E ela orou por mim e, sabe, me trouxe mais convicção ainda do que eu vou ministrar aqui. Estou ministrando aqui. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes dos céus serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Portanto, quando essas coisas começarem a acontecer, levante-se, ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmãos, ao mesmo tempo que eu fico triste com o que está acontecendo lá fora, eu fico feliz porque eu sei que está se cumprindo aquilo que Jesus falou. É como ele falou assim: eu preciso morrer para que vocês vivam. E ele morreu e as pessoas ficaram: não, você não pode morrer. Eu preciso morrer para que vocês vivam. Isso tudo que eu estou trazendo aqui é só o que o Senhor ministrou desses dias para cá.
Eu vim aqui para falar sobre avivamento hoje. Mas o que tem a ver o avivamento com o que você está falando? Porque tudo isso nos leva ao arrependimento, que se não houver arrependimento, não há avivamento. Amém? Estão comigo, igreja? Atos 2, do 1 ao 4. Se não quiserem abrir, eu leio aqui, tá, irmãos? Vocês fiquem à vontade aí. Quem aqui não é apaixonado por Atos 2, né? Amém? Posso ler? No dia do Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante à chama ou língua de fogo que pousou sobre a cabeça de cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito habilitava. Até aí por enquanto. Aqui sabe que aqui eu vejo aqui, irmãos, aqui o Pentecostes, o Penta fala de 50, né? Esses 50 dias, né, após a morte de Jesus, os 40 dias eles passaram junto com Cristo falando que eles haveriam de se permanecer em Jerusalém, porque haveria o revestimento do céu. E eles ficaram 10 dias numa casa, juntos. Já pararam para pensar 10 dias dentro de uma casa, com as mesmas pessoas? Mas sabe qual é a diferença, irmãos, de a gente passar 10 dias numa casa, fazendo qualquer outra coisa, ou estar 10 dias numa casa, orando? A diferença é que tudo muda ali. O poder desce quando há oração. O poder desce no meio da comunhão dos irmãos. Né? A gente vê, às vezes, a gente é um crente só, assim, um cristão só, no meio de pessoas seculares. É difícil para a gente ser luz, porque a gente acaba passando por carola, por chato e tal. Mas quando tem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Aleluia! Então imagina, a palavra fala que foram 120, se eu não estou enganado, que estavam naquele lugar. Imagina 120 pessoas no mesmo lugar, irmãos. E todo mundo orando, sabe? Chega um momento que não tem mais espaço para o pecado. Não tem mais espaço para falhas. Porque, sabe, é tanto tempo orando, que quando acaba aquilo que tu acha assim, não, agora acabei de orar, e tu continua orando, e de repente Deus te mostra outra coisa, e tu ora por aquilo, e vai te mostrando outras coisas, e de repente, quando tu vê, tu já se esvaziou por completo. Não pode haver um avivamento na nossa vida, se nós estiver com algo da nossa parte ainda. Sabe o que significa avivamento? Viver a mais. Não é viver a mais em quantidade, mas em intensidade. Não anotei, mas nem está aqui, eu acho. Mas eu peguei até no dicionário isso. Deixa eu pegar para vocês verem aqui. Ó. Avivamento significa tornar-se mais vivo. Quem aqui está vivo? Alguém consegue ficar mais vivo que isso? Ninguém consegue ficar mais vivo que isso, né? Mas a gente consegue sim, tá? Sabe quando? Quando a gente morre. Quando a nossa carne morre e o Espírito vivifica em nós. Sabe, como se fosse uma balança. Eu começo a modificar minha carne e começo a me encher do Espírito. Até chegar um tempo que eu vou estar tão cheio, que eu não vou sentir mais nem o chão nos meus pés. Que não vai ter parede que não vou atravessar. E essa é uma verdade, eu digo isso porque o Senhor ministrou isso comigo. Eu falei, filho, por que tu não faz diferente? Tu não se esvazia de vez e deixa eu te encher. Mas é difícil para nós, é muito difícil. Tem filho, tem trabalho, tem cachorro, tem gato, tem carro que falha, tem moto que pifa, tem trânsito. Sabe, irmãos? Mas há uma necessidade de a gente buscar por esse avivamento, todo dia. Todo dia a gente tem que morrer mais um pouquinho. Porque quando a gente for cheio, irmãos, aí sim, a gente pode começar a acreditar realmente do poder de Deus, porque a gente vai começar a vivenciar o poder de Deus nas nossas mãos. Esses dias, irmãos, eu orei por uma pessoa, acho que foi no ON, e a pessoa, irmão, estou com uma dor assim, falei, Senhor, sabe qual foi a minha oração? Senhor, eu não sou digno de falar o teu nome, eu não sou digno de estar aqui dentro, eu não sou digno de segurar a tua Bíblia, eu não sou digno, Pai, de ler a tua palavra, eu não sou digno de ouvir a tua palavra, eu não sou digno de nada, eu não sou digno de te ver, eu não sou digno de nada, Pai. Eu falei para ele, eu falei, Senhor, mas através da tua palavra, porque eu conheço ela, eu peço, Senhor, cura o teu filho, Senhor.
Não porque eu estou pedindo, porque eu não mereço nada, eu não mereço ser ouvido, eu não mereço estar vivo, não mereço nada. Mas Pai, faz pelo Teu Filho, Pai. Para que a glória seja tua, para que a honra seja tua, mas faz o teu milagre na vida dele. O irmão falou assim, irmão, antes de começar o culto, o irmão veio aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa. Irmãos, eu fui curado. Quem estava aqui no vai saber, vai lembrar disso. Eu fui curado, irmão. O Senhor me curou ali. E naquele dia, o menino está desviado. Nunca vi girar tanto. Quem estava aqui sabe o que eu estou falando. O menino estava há muito tempo, que ele estava afastado, ia pouco na igreja. Mas o menino veio aqui e o Espírito tomou ele de uma forma que eu vi alegria no rosto dele. Eu nunca vi ele se alegrar tanto. Daquela forma, eu nunca vi um menino tímido. Sabe, eu entendo que ele se esvaziou naquele momento. Ele ouviu a palavra, deixou Deus entrar, deixou o Espírito entrar na vida dele. E ele começou a pular. E muitas pessoas começaram a chorar em volta dele, porque conhecem ele. E sabem, quem estava lá sabe o que eu estou falando. Aleluia. No verso 5, continuando Atos 2 ali, diz assim: naquela época, os judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. E quando ouviram o som das vozes, ou seja, do povo que estava cheio ali, vieram correndo e ficaram espantados com cada um deles, e ouviam o seu próprio idioma. Muitos admirados exclamavam: como isto é possível? Esses homens não são os galileus? Como é possível esse povo não é da palavra da vida? Mas no 12 diz assim: admirados e perplexos, estavam julgando, né, as pessoas que tinham sido tomadas pelo Espírito. Diziam uns aos outros, admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Tem uma versão que vai dizer assim, ó, eles estão cheios de vinho novo. E vinho novo é coisa boa na palavra, não é? Sabe por quê, irmãos? Porque eu fico imaginando assim, que eles estavam com tanta alegria. Quando eles receberam aquele Espírito, eles foram tomados de tanta alegria. Porque o Espírito ele traz essa alegria. Ele não é o Espírito Santo que traz essa alegria em Cristo na gente, traz essa convicção de quem nós somos nele. E às vezes o irmão fala: eu fui tomado pelo Espírito Santo. Cara, não está confundindo as coisas. Eles estavam pulando tanto que as pessoas que estão tão alegres. Será que descobriram alguma erva nova pelo campo? Tomaram algum chazinho diferente? Não, mas parece que estão cheios de vinho novo. Quem veio do mundo sabe o que eu estou falando. O que é um vinhozinho? O cara vira o giraia. Não é verdade? O cara se acha machão, o cara pula, o cara grita, o cara faz coisa arada com a cara cheia. Sabe, irmãos? Mas eu queria muito que essa noite, irmãos, nós estivéssemos realmente parecendo com quem está com cara de embriagado com vinho novo. Mas na unção do Espírito Santo. E por isso que eu estou feliz, irmãos, porque está acontecendo isso, porque é um despertar para nós, começar a se arrepender de verdade, fazer o ajuntamento e começar a orar e clamar por perdão, porque tem que ter esse perdão antes que venha esse avivamento. Mas irmão, para que eu quero avivamento? Irmãos, tem uma nação ali fora para ser alcançada. E quanto mais cheio eu estou, mais evidências começam a surgir através da minha vida. No mesmo dia ali que o irmão foi curado ali, o menino vamos dizer que ele foi tomado pelo Espírito Santo aqui, mas teve outro dia que eu orei por um enfermo e a pessoa morreu. Infelizmente a pessoa faleceu. Não sei se o Fernando e a Vanessa estão aí, mas eu podia confirmar. Aquela menina que a gente orou domingo, ela faleceu. E na hora o Espírito Santo já me falou: será que quando eu orei, não aqui sim, eu queria muito que ela fosse curada, fosse restaurada a saúde dela, mas será que realmente eu estava cheio do Espírito Santo aqueles dias? Será que eu me arrependi naqueles dias ali e falei: Senhor, me perdoa, Pai, mas conclui a tua obra na minha vida, me enche com o teu Espírito Santo. Será que eu estava buscando esse avivamento para chegar aqui e poder orar pela pessoa e a pessoa, ser curada realmente? Também sabemos que tem o propósito de Deus envolvido nisso, mas por que a gente não pode orar? Mas no mesmo tempo que eu senti esse meu Senhor, será que eu
O que será que eu tenho que fazer, pai? Ele falou, filho, calma, tem coisa que é propósito. Tem coisas que é você. Não está cheio. Então, independente do que aconteceu ali, de quem foi, se foi a vontade de Deus, se foi a minha oração que foi fraca, irmãos, eu tenho que buscar esse me encher cada vez mais. É que nem um exemplo do copo de café, né? Já, várias vezes no GF, quem já participou do GF sabe, o copo de café tem um copo de café e a jarrinha da água. Tu começa a encher, de repente aquele café começa a ficar claro, até chegar ao ponto que tu tomar e parece que é água. Mas quando eu paro de encher aquilo ali e começa a encher de café, vai chegar um ponto que vai virar café de novo. Eu tenho que ter essa constância na balança, para não ficar nesse vai e vem, vai e vem, vai e vem, que no dia o irmão foi curado, no outro dia a menina não foi curada. Entendeu? Não que isso é esse o foco do assunto, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando? Podia ser o inverso também, ele não ser curado e ela ser curada. Mas eu não posso viver nesse vai e vem, nessa sanfona, efeito sanfona, tipo, hoje eu estou cheio, hoje eu estou vazio, hoje eu estou cheio, hoje eu estou vazio. A gente tem que tentar buscar todo dia, se arrepender todo dia. Eu estou falando isso não porque eu sou santo, irmãos, porque realmente o Senhor ministrou isso comigo. Cara, tem que aprender a ser mais não perseverante, mas ser mais contínuo na tua busca. E olha que, irmãos, que eu acordo todo dia cedo para ler a palavra. Não estou nem me vangloriando disso. É que eu sou ruinzinho mesmo. Eu olho, eu entendo, mas no dia a dia, nas correrias, o cara acaba vacilando. Só que a gente tem que buscar por esse aperfeiçoamento. É como afiar um facão. A foice, o machado. Afiado, irmão, é trabalho dobrado, com certeza. Tô certo? Amém? Estão comigo, igreja? No verso 14, então Pedro deu um passo à frente dos 11 apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. Ouçam com atenção, todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escutem o que eu lhes digo. No 15, essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Nos últimos dias, disse Deus, que é a profecia, tá? Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, nuvens de fumaça. O sol se escurecerá e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Estamos próximos do fim, irmãos? No verso 38, Pedro continua. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês e para seus filhos, e para quem estão longe, isto é, para os que forem chamados pelo Senhor Deus. E Pedro continua a pregar, advertindo com insistência. E seus ouvintes, salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas. Uma pausa aqui. Olha só que interessante. Aquele dia, 3.000 almas foram alcançadas. E quem foi Pedro? O presepeiro da turma, não foi? Não era o presepeiro da turma dos 12? Cara, olha só, ele estava... Desculpa, irmãos, pelo cara, mas é gíria. Irmãos, olha só. O Pedro, aquele que, sabe, que deu muito furo na caminhada, que negou Jesus, né? Antes que o galo cantasse, olha, ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos. E o que ele ministrou nas pessoas ali, ele alcançou 3.000 almas com a única pregação. E é para isso que a gente precisa buscar esse avivamento. É para isso que a gente tem que buscar, porque tem pessoas lá fora que necessitam de a gente se encher, para transbordar na vida delas. Amém? No 42, e todos se dedicavam, olha só, e todos os que se converteram, tá? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos.
a comunhão a partir do pão e oração. Havia todos neles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Repita comigo: muitos sinais e maravilhas. Eles estavam cheios de vinho e cheios do Espírito Santo. E os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades, os bens, repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam do pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que estavam indo sendo salvos. Aleluia! Irmãos, eu vejo assim, irmãos, sabe que tem muita gente que busca esse batismo pelo Espírito Santo. O Juan está aqui, né, Juan? O Juan sabe do que eu estou falando e muitas vezes a gente quer o batismo para a nossa utilidade. Sim, o batismo é importante para nós, porque é uma edificação para nós. O Línguas Estranhas é para a nossa própria edificação. Mas para que eu quero ser edificado, irmão, se não for para compartilhar com o outro? Por que eu quero ser cheio? Se eu não posso transbordar na vida de outra pessoa? Se eu não me disponho a fazer algo para o Senhor?